Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e finalmente o presidente Jair Messias Bolsonaro falou em público sobre a prorrogação que poderemos ter no mínimo mais 2 meses, novembro e dezembro. O presidente Jair Messias Bolsonaro esteve hoje, terça-feira, dia 28 de setembro, e diante dos seus apoiadores, enfim, falou sobre essa possibilidade, dizendo o seguinte: o país é rico. Bolsonaro sinalizando uma nova prorrogação do auxílio emergencial para novembro e dezembro e falando que o país é rico. Só que agora, por trás dessa prorrogação de novembro e dezembro, enquanto o governo consegue um prazo novo para conseguir a liberação total dos precatórios, aprovação do plano B, do que eles chamam de plano B, que é a liberação de 20 a 30 bilhões de reais para poder ajudar nesse novo aumento do Auxílio Brasil, junto com essa prorrogação. O que rola por trás de tudo isso é que esse auxílio emergencial, essa prorrogação, poderá de fato acontecer após dezembro, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, sabia? Só que de forma menor, de forma em que os valores vão diminuindo, vão baixando de forma gradativa, tá? Ô Alex, seria muito bom. Seria não, será ótimo isso aí. Bora trabalhar? Preste atenção, acompanhe esse vídeo, você que é do Bolsa Família, você que é do auxílio emergencial. Tudo bem com você? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Já peço para você dar um joinha, dar um like aqui, ó. É importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois termina esquecendo, tá? Dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Muito bem. Olha, gente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, esteve na Bahia. O Ministério da Economia, inclusive, estuda manter esses benefícios até dezembro e ganhar um tempo para negociar os precatórios e também a questão da reforma do imposto de renda, porque está muito em cima. O presidente Bolsonaro ele indicou que poderá prorrogar o auxílio emergencial até a definição sobre o Auxílio Brasil, programa social que irá substituir o Bolsa Família desse ano. Em discurso na Bahia, que foi realizado hoje, terça-feira, dia 28 de setembro, o presidente disse que o Brasil é um país rico e pode atender os mais necessitados por mais tempo. Repito, ele disse o seguinte: o Brasil é um país rico e pode atender os mais necessitados por mais tempo. Você tem dúvida disso, que o Brasil é um país rico? O Brasil é riquíssimo, é mal distribuído. Enquanto poucos têm muito, muitos passam fome, estão na pobreza. Repito, o Brasil, se fosse melhor distribuído, seria um dos melhores países do mundo, mas devido à sua má distribuição, enquanto poucos têm muito, muitos estão pobres, vivem com pouquíssimo. A sinalização do presidente Bolsonaro na Bahia vai de encontro aos estudos do Ministério da Economia, que prevê o pagamento do benefício emergencial até dezembro desse ano, ou seja, mais 2 parcelas. Lembro que os depósitos da nova rodada do auxílio emergencial devem encerrar no próximo mês de outubro. A manobra aumenta o tempo do Palácio do Planalto para tentar negociar uma solução definitiva para os precatórios e aí pressionar o Senado em votar a reforma do imposto de renda. O relator da proposta, Ângelo Coronel, da Bahia, ele informou que a votação só deve acontecer em 2022. O presidente Bolsonaro e a equipe econômica acreditam que a aprovação da primeira fase da reforma tributária poderá aliviar os cofres da União e aí providenciar o reajuste do novo Bolsa Família. O Planalto pretende aumentar o número de beneficiários e reajustar as parcelas de R$ 190 para R$ 300, valor no mínimo, tá? Agora, vamos ao que interessa, além de até 2 meses, novembro e dezembro, 8ª e 9ª parcela. A verdade é que o governo estuda prorrogar o auxílio emergencial até maio, abril ou maio, de forma em que os valores vão baixando, aterrissando até a economia voltar ao normal, imunização, vacinação, enfim. Bem, pressionado pela ala política, o governo estuda prorrogar o auxílio emergencial, que tem a última parcela prevista para o próximo mês.
O objetivo seria não deixar sem renda 25 milhões de trabalhadores informais que atualmente recebem o benefício criado por conta da pandemia de Covid-19. Hoje, terça-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, disse que a pasta tem fortes restrições à prorrogação. Ele falou o seguinte: no formato de um auxílio emergencial, a gente tem fortes restrições ao desenho que está sendo proposto. A medida vem sendo defendida publicamente pelo ministro da Cidadania, João Roma, mas sofre resistências no Ministério da Economia. Segundo interlocutores do governo, ainda não está definido o número de parcelas e nem o valor e nem esse valor, né? Fala apenas que poderá ser prorrogado em novembro e dezembro e que em 2022 valores de forma que aterrissem, ou seja, vá diminuindo para 200, para 100, até ficar no nível em que a economia volte ao normal. Atualmente o benefício está sendo pago em 3 valores, a depender da composição familiar: 150, 250 e 375. Vários órgãos do governo estudam formas de atender aos cerca de 25 milhões de pessoas que podem ficar sem nenhuma assistência com o término do auxílio emergencial no mês de novembro. Alguns dos formatos na mesa tratam de valores intermediários ou decrescentes, mês a mês, com prazo para ser encerrado entre abril ou talvez maio de 2022. Para renovar o auxílio, o governo contaria com o apoio do Congresso. Uma nova rodada de pagamento seria paga por meio de crédito extraordinário, fora do teto de gastos, a regra que impede o crescimento das despesas da União acima da inflação no ano anterior. O Ministério da Economia é contra, sob o argumento que não há mais fundamentos jurídicos para editar uma nova rodada de auxílio. Em coletiva de imprensa, Bittencourt pontuou que as condições para a edição de crédito extraordinário são urgência, relevância e imprevisibilidade, e frisou que as 3 precisam ser atendidas. E disse o seguinte: em síntese, desemprego e pobreza é urgente e é relevante que enfrentemos? Sim, é urgente e relevante. É imprevisível? Não. Essa questão da imprevisibilidade é que precisa ser enfrentada, disse o Bittencourt. A economia aposta na reformulação do Bolsa Família a partir do dia 1º de novembro, agora sob o nome de Auxílio Brasil, como todos já sabem. A Constituição deixa claro que é necessário haver imprevisibilidade, urgência e relevância para a edição de um crédito extraordinário. Na avaliação da equipe econômica, com o número de casos de mortes por Covid-19 em tendência de queda, não haveria imprevisibilidade para justificar esse novo crédito. Essa é a defesa. Você concorda com isso? Para integrantes do governo que defendem a prorrogação do auxílio, essa medida também é mais efetiva do ponto de vista de popularidade do presidente. Beneficiaria mais pessoas de forma simples, direta, bem mais rápida. Eu defendo isso. Independente de qual seja a solução, prorroga o auxílio emergencial em novembro e dezembro, e 2022, dependendo da vacinação, pode ir sim em janeiro, fevereiro, março, abril, quem sabe em maio, de forma que vai baixando os valores. O bom era não baixar mais. Integrantes da equipe econômica tentam evitar um aumento descontrolado dos gastos sociais do governo, com programas como a extensão do auxílio emergencial ou algum tipo de vale-gás. A avaliação é que isso poderia ter um efeito perverso de ampliar a inflação e piorar o cenário fiscal. Um interlocutor do Palácio Planalto avalia que aumentar o auxílio e ficar mais difícil comprar produtos básicos com o benefício seria até pior do ponto de vista político. Lembro que o auxílio emergencial está sendo pago atualmente a 37 milhões de pessoas, incluindo cerca de 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Com o fim do benefício, essas famílias migrarão para o programa Auxílio Brasil, que é um novo programa de transferência de renda do governo. O auxílio emergencial está sendo pago atualmente a 37 milhões de pessoas. Hoje o Bolsa Família tem 14,7 milhões de pessoas e haverá aí uma seleção de 2,5 milhões de novas vagas, somando tudo, 17,5 milhões para o Auxílio Brasil, dia 1º de novembro. Resumo de ópera. O governo, através do presidente Jair Messias Bolsonaro, falou na Bahia que o país é rico e pode sim estender esse auxílio pelo menos até dezembro, mais 2 parcelas. Em 2022, alguns analistas falam
que a solução, enquanto não vacinar a população, enquanto a economia não voltar, é antecipar, ou melhor, é prorrogar esse auxílio de forma gradativa, ou seja, vai diminuindo mês a mês até aterrissar na inflação, aliás, até aterrissar na economia e todo mundo volte a trabalhar normalmente como era antes. A sua opinião sobre isso é o que está rolando agora, é a notícia que está sendo debatida nesse momento no Palácio, no Congresso, nos jornais, sites e também com os parlamentares. Dá a tua opinião, prorrogação, mais 2 meses, pode ser mais 5, entrar por 2022. O presidente Bolsonaro falou que o Brasil é rico, falou hoje na Bahia, eu não tenho dúvida, você tem dúvida que o Brasil é rico? Pode prorrogar sim, o que não pode é deixar 25 milhões de pessoas sem nada. Isso não pode. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista? Vai lá. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante. Queremos, no mínimo, mais 2 meses de auxílio emergencial. Auxílio Brasil, R$400. Queremos Vale Gás. Bolsa Família, os beneficiários esperam esse Vale Gás desde o início desse mês de setembro, que estava previsto e não saiu. Será que vai sair agora no mês de outubro? Só o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes é que vão confirmar isso. Estamos acompanhando. Até a próxima. Tchau, tchau.